Jolyne é a pior Jojo porque ela é a única que não derrotou seu vilão principal. Esse é um argumento interessante e talvez seja o que eu mais vejo as pessoas falando pra justificar que a Jolyne é a pior Jojo, mas ao mesmo tempo eu acho esse argumento muito estranho porque se você genuinamente acha que o que define se um personagem é bom ou ruim é se ele derrotou o vilão principal ou a quantidade de lutas que ele venceu, assim, eu não tô falando que você tá errado porque afinal de contas a arte é subjetiva, mas eu sinceramente não consigo entender como você consome histórias. Qualquer pessoa consegue abrir um documento Word e escrever uma história horrível com um protagonista horrível, mas fazer ele vencer todas as lutas. Então, nessa lógica, isso seria suficiente para ele ser um bom protagonista. E na minha opinião, não é assim que funciona. E eu acho que não tem ninguém que realmente pensa desse jeito. Até porque se a gente for pensar assim, não importa que o Dio é um dos maiores e mais icônicos vilões da história dos animes e mangás, já que considerando que ele perde basicamente todas as lutas que ele participa, isso automaticamente significa que ele é um péssimo vilão, certo? Óbvio que não. Sei lá, eu acho isso uma forma meio infantil de analisar a ficção. Quer dizer que absolutamente nenhum outro fator sobre a construção da personagem da Jolyne importa. O simples fato de que ela supostamente perde pro Pucci torna ela a pior Jojo. Na verdade, eu acho que o fato de que ela meio que perde pro Pucci é um ponto até que positivo sobre ela. Um ponto que torna ela uma Jojo mais interessante e diferente dos outros. Ainda mais porque a forma que ela morre não é simplesmente porque ela foi derrotada ou porque ela era fraca. Ela morre se sacrificando, entregando sua vida para salvar o Empório e todo o universo. Então como que isso seria algo negativo sobre ela? Isso também traz uma característica de coesão muito forte para a narrativa de Jojo, porque a última protagonista desse universo se sacrifica no final da história igualzinho o Jonathan, o primeiro protagonista desse universo. Então observar essa força de vontade do Jonathan se manifestando na Jolyne coloca ela numa posição muito única dentre os outros protagonistas desse universo, dentre os outros Jojos. Ela é a que melhor personifica esse dever da linhagem Joestar. E essa questão do legado que ela carrega é um ponto muito forte e que é exemplificado inclusive no fato de que ela morre no final da história, igual aconteceu com o Jonathan. Mas é engraçado que eu literalmente nunca vi ninguém falando que o Jonathan é um Jojo ruim porque ele foi derrotado pelo Dio. Claro, as pessoas falam que ele é um Jojo ruim por dezenas de outros motivos, mas eu nunca vi alguém reclamando que ele foi derrotado pelo Dio, igual as pessoas fazem com a Jolyne. E é óbvio que ninguém faz isso, porque de forma alguma a qualidade de um personagem é determinada pela quantidade de vilões que ele derrota. Isso não faz muito sentido. As pessoas não gostam do Joseph porque ele derrotou o Cars. As pessoas gostam dele porque ele é um protagonista bom, carismático e cativante, porque ele consegue tornar as situações da parte 2 muito mais interessantes só porque ele está presente. As pessoas não gostam do Jotaro só porque ele derrotou o Dio. As pessoas gostam dele porque ele é icônico, porque ele é foda, porque ele tem interações muito legais de assistir tanto com os Crusaders quanto os vilões da parte 3. E por isso eu acho muito estranho falar que a Jolyne é uma Jojo ruim só porque não foi ela que derrotou o Pucci. Porque se tratando dos outros Jojos, ninguém liga pra isso, ninguém leva isso em consideração pra gostar ou desgostar deles. Mas mesmo se levassem, isso ainda não faria muito sentido. Mas o que é mais impressionante é que mesmo considerando que esse argumento faz sentido, que a Jolyne realmente é uma Jojo ruim porque ela foi derrotada pelo vilão, isso ainda está errado, porque o Pucci não venceu, ele foi derrotado. Não sei, talvez os haters da Jolyne tenham parado de assistir a parte 6 na metade do último episódio e eles não viram que o Empório derrota o Pucci. O Pucci não vence. E o Empório só consegue fazer isso porque a Jolyne se sacrifica pra salvar a vida dele. Então mesmo se esse fosse um argumento válido, ele ainda estaria errado. Tudo bem, não foi a Jolyne em si que deu o último golpe fatal no Pucci, mas foi ela que se sacrificou e que fez com que sequer fosse possível que o Pucci fosse derrotado. Então na minha humilde opinião, de todos os ângulos possíveis, esse é um argumento bem contraditório e que não faz muito sentido. No entanto, algo que faz sentido é que os personagens de Jojo têm um estilo e um drip incontestável. Eles estão sempre usando roupas muito estilosas e únicas. E eu particularmente sempre tive a vontade de me vestir como eles. Então é por isso que esse vídeo é patrocinado pela Protaco, a melhor loja de roupas de Jojo do Brasil. Por incrível que pareça, a Protaco é uma marca dedicada exclusivamente a Jojo, com camisetas, moletons e outros produtos que têm um estilo muito mais minimalista do que em outras marcas
específicas de roupas de anime, que particularmente me agrada muito. Sem meme, a Protako é possivelmente a única marca do Brasil em que você consegue encontrar tantas opções de roupas de Jojo nesse nível de qualidade, com um estilo tão característico e que consegue extrair tão bem a essência de Jojo. O que você acha dessa lindíssima camisa do Mista, cara? Olha que maravilha. Essa aqui também do Put eu achei muito bonita. Existem coleções imensas de todas as partes de Jojo, inclusive das partes 7 e 8, que ainda nem foram animadas, o que mostra que as pessoas por trás dessa loja realmente gostam de Jojo e fazem isso com muito carinho. Olha essa camisa insana do Valentine, por exemplo. Eu garanto que não importa qual seja o seu personagem favorito, de qualquer parte que seja, vai ter algum produto incrível da Protako pra você comprar. Então, caso você queira adquirir uma roupa única e maravilhosa do seu anime favorito, acesse protako.com.br no link da descrição ou no comentário fixado e utilize o cupom JONTS para ter um desconto exclusivo. E muito obrigado a Protako por ter patrocinado esse vídeo. Jolyne é a pior Jojo porque ela tem o stand mais fraco. Esse também é um argumento interessante, vamos dizer assim, mas que eu também não acho que faz muito sentido. Porque, de novo, isso quer dizer que a coisa que mais determina a qualidade de um personagem é o quão forte ele é. E assim, se você tem mais do que 6 anos, eu imagino que não é assim que você pensa. Porque, novamente, qualquer pessoa consegue abrir um documento Word e criar uma história horrível, com um protagonista terrivelmente mal escrito, porém que tem um poder infinito. Mas isso de forma alguma vai ser o suficiente pra ele ser um protagonista bom. E eu acho que qualquer pessoa concordaria com isso. Porém, da mesma forma que no último ponto, eu acho que o fato da Jolyne ter um stand mais fraco é na verdade um ponto positivo sobre ela. Um ponto que faz ela se destacar dentre os outros protagonistas. Porque uma das maiores graças de Jojo é ver os personagens encontrando maneiras cada vez mais criativas e específicas de usar seus poderes. E a Jolyne, justamente por ela ter um stand mais fraco, ela é forçada a encontrar soluções muito mais inusitadas para conseguir escapar das situações e derrotar seus adversários. O Jotaro resolvia todos os seus problemas na base do soco, o que não necessariamente é uma coisa ruim, é a proposta que o Araki teve pra ele e que também tem seus méritos. Mas a Jolyne tem um stand muito mais versátil e que permite que ela se expresse de forma muito mais significativa em combate, que também faz com que seja bem mais impressionante quando ela consegue derrotar adversários visivelmente mais poderosos do que ela. Ela é bem parecida com o Joseph nesse sentido, já que ela é, por definição, uma personagem mais fraca que constantemente enfrenta adversários com habilidades muito mais elaboradas e grandiosas do que a dela, mas fazendo uso de sua inteligência e encontrando novas formas de usar seus fios, ela consegue derrotá-los. Então eu não acho que ela ter um stand mais fraco torna ela uma Jojo pior, eu acho justamente o contrário. Um dos fatores mais importantes sobre a criação de sistemas de poder e de personagens com habilidades sobrenaturais é que aquilo que eles não conseguem fazer é muito mais interessante do que aquilo que eles conseguem fazer. Por exemplo, se você criasse um protagonista com poderes infinitos e que consegue resolver qualquer problema, derrotar qualquer inimigo com extrema facilidade, ele provavelmente não seria um protagonista muito interessante ou cativante. Mas a partir do momento em que você coloca limitações nos poderes dele, que forçam ele a depender muito mais do ambiente e da própria inteligência para derrotar seus inimigos, ele imediatamente se torna um personagem mais interessante, porque isso faz com que as soluções que ele tem que arranjar sejam muito mais criativas e imprevisíveis. É por isso que, por exemplo, atualmente o Homem-Aranha é um herói muito mais popular do que o Superman, justamente porque o Superman tem todos os poderes possíveis, enquanto o Homem-Aranha, justamente por ser mais fraco, consegue ser colocado em situações bem mais interessantes e inusitadas. E exatamente essa mesma lógica vale pra Jolyne. O fato de ela ter um stand mais fraco não é um ponto negativo, na verdade é exatamente o contrário. A Jolyne é de muito longe a Jojo com a habilidade mais versátil de todas, a que mais consegue usar seu poder de formas diferentes e específicas, o que é justamente uma das maiores graças de Jojo. Jolyne é a pior Jojo porque ela é muito sexualizada, tarada e irritante. Sobre o fato de ela ser irritante, realmente não tem como eu argumentar, porque, né, vai de cada um, mas sobre os outros pontos, assim, todo mundo sabe que essas mídias de animes e mangás, principalmente, tem um problema muito grande com sexualização, fanservice e tudo mais. E de jeito nenhum eu estou negando isso. E sim, a Jolyne tem aquela cena no mínimo estranha em um dos primeiros episódios. Eu acho melhor eu não mostrar isso no YouTube, mas você sabe de qual cena eu tô falando. Mas sendo completamente honesto, eu não acho que o propósito dessa cena era sexualizar a Jolyne. Porque essa cena, que dura menos de 1 minuto, é literalmente a única cena que pode ser chamada de fanservice na parte 6. Em todo
todos os quase 40 episódios, não tem nenhum outro momento de Stone Ocean em que a Jolene ou que qualquer outra personagem feminina é sexualizada. Na verdade, os personagens que são mais sexualizados são os homens. E que nem eu falei, eu nem diria que nessa cena a Jolene está sendo realmente sexualizada, ou pelo menos de forma tão agressiva como a gente costuma ver em animes. Eu acho que muito antes de ser uma cena sensual ou apelativa, essa cena serve muito mais pra demonstrar a personalidade da Jolene, pra demonstrar que ela é meio maluca, engraçadona e imprevisível. Claro, o Araki não precisava ter escrito a cena desse jeito pra demonstrar a personalidade dela, mas foi essa a forma que ele escolheu e eu não acho que foi uma escolha necessariamente problemática ou que diminui a personagem da Jolene de alguma forma. Especialmente porque essa é a única cena em que a Jolene faz algo assim. Se tivesse um monte de cenas em que ela fica sem roupa, sem motivo nenhum, aí sim eu concordaria que isso pode ser algo problemático. Mas isso não acontece. Porém, uma coisa engraçada nessa discussão é que a Jolene tá muito longe de ser a única Jojo que é sexualizada ou que é meio tarada, por assim dizer. Você deve se lembrar, por exemplo, daquela cena da parte 2 em que o Joseph espia a própria mãe trocando de roupa. Mas, de novo, eu nunca vi nenhuma pessoa falando que o Joseph é o pior Jojo de todos porque ele é tarado. E parando pra pensar, a Jolene é na verdade um dos Jojos que é menos sexualizado, especialmente comparando com os primeiros 3 Jojos, que eram sempre figuras masculinas muito musculosas e viris, enquanto a Jolene é só uma mulher normal. Então eu acho estranho acusar a Jolene dessas coisas que outros Jojos fazem muito mais que ela, sabe? Mas que quando é o Joseph ou o Jotaro fazendo, parece que não incomoda ninguém, que só passa batido. Jolene é a pior Jojo porque ela é uma mulher e, portanto, homens não conseguem se identificar com ela. Esse é um argumento que eu também vejo muita gente falando, né, que a maioria dos fãs de anime são homens e que porque a Jolene é mulher, eles não conseguem se identificar com ela, não conseguem admirar ela, enfim. E a princípio esse argumento até parece que faz sentido, mas eu tenho um contra-argumento. Então quer dizer que não importa a personalidade dela, a jornada dela, o carisma dela, os desafios que ela enfrenta e as lições que ela aprende, você não consegue se identificar com ela de forma nenhuma só porque ela é mulher. Eu sinceramente acho isso bem difícil de acreditar. Antes de ela ser uma mulher, ela é também um ser humano, certo? Que é algo que você muito provavelmente também é. As pessoas não se identificam com o Josuke porque ele é homem, mas porque ele é um bom personagem, porque ele é carismático, é realista, porque ele tem uma jornada interessante e cativante de assistir. As pessoas não se identificam com o Giorno porque ele é homem, mas porque ele é um bom personagem, porque ele tem ideais respeitáveis, porque ele tem objetivos nobres, porque ele tem uma jornada interessante e cativante de assistir. Então por que o fato da Jolene ser uma mulher impediria você de se identificar com ela? Ainda mais considerando que o fato de ela ser mulher nem é relevante para a história. Em nenhum momento Stone Ocean discute temas tipo feminilidade, misoginia e coisas assim. A história não aborda em nenhum capítulo temas e conceitos direcionados especificamente ao público feminino. A parte 6 ainda é um anime shounen de lutinha igual todas as outras. A única coisa que mudou é que agora o grupo principal é majoritariamente feminino, mas a proposta e a lógica da história ainda é exatamente a mesma. Então por isso, especificamente no caso da Jolene, eu não acho de forma alguma que ela ser mulher realmente impede as pessoas de se identificarem com ela. Principalmente quando você lembra do fato óbvio de que animes e mangás são mídias que estão sendo cada vez mais populares entre mulheres. 99% dos animes que existem por aí são protagonizados por homens, mas eu literalmente nunca vi nenhuma mulher falando que não consegue se identificar com o Naruto porque ele é homem, porque isso não acontece, isso não existe. A gente não se identifica com a Jolene porque ela é mulher, mas porque ela é uma boa personagem, porque ela é engraçada, é carismática, é bem escrita. E da mesma forma que eu nunca vi nenhuma mulher falando que não consegue se identificar com tal personagem porque ele é homem, eu não acho que faz tanto sentido falar que as pessoas não gostam da Jolene porque ela é mulher e portanto é impossível que homens se identifiquem com ela. Isso simplesmente não existe, cara. Jolene é a pior Jojo porque ela é só um Jotaro de saia. Olha, nos outros pontos eu até mencionei que esses argumentos não estão necessariamente errados porque a arte é subjetiva e tudo mais, mas nesse ponto especificamente não existe subjetividade. Isso é simplesmente mentira. Você resumir a personagem da Jolene como um Jotaro de saia é uma afirmação simplesmente errada e desonesta. Claro, ela se parece com o Jotaro em vários aspectos, o que é algo completamente proposital inclusive, já que ela é filha dele, não sei se você lembra, mas a Jolene vai muito além de simplesmente ser parecida com o Jotaro. A Jolene tem camadas, ela amadurece, ela tem uma personalidade muito mais abrangente e realista do que o Jotaro. Ela não tem só uma característica, só um humor que dita o comportamento dela durante toda a parte 6. Ela tem
tem um lado brincalhão, tem um lado poucas ideias, tem um lado ansioso, um lado confiante, sabe? Igual pessoas da vida real, igual pessoas normais. Ela é uma personagem extremamente realista e complexa, e se a gente for ser sincero, é a primeira Jojo de todos a realmente ter um arco de desenvolvimento significativo. Ela é a primeira Jojo que termina a história sendo uma pessoa diferente de quem ela era no começo, tanto figurativamente quanto literalmente, né? Por isso eu acho realmente muito desonesto resumir a personagem da Jolyne e todos os méritos que ela tem a uma versão feminina do Jotaro. Na minha opinião, não tem nenhum ângulo em que essa crítica faz sentido. Mas cara, com esse vídeo, de forma alguma eu tô querendo dizer que você tá errado se a Jolyne não é sua Jojo favorita, ou que você é obrigado a gostar dela, de jeito nenhum. Esse vídeo só tem o propósito de debater esses argumentos que as pessoas usam pra atacar hate na Jolyne e explicar por que na minha opinião, eles não fazem tanto sentido assim. Agora, se você quiser comentar aí algum argumento real de por que você não gosta da Jolyne, eu vou ler com o maior prazer do mundo.